Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso assunto estudo dos sinais de funções. Hoje vamos ver outras funções, tá? Então, no vídeo 1 a gente viu função do primeiro e segundo grau e vamos dar agora continuidade para outras funções. Vamos nessa? Bom, para dar continuidade no nosso assunto, primeiramente nós precisamos ter alguns conceitos preliminares. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é de função contínua. Só que essa daqui é uma definição intuitiva, tá? Ela não é a definição formal que nós trabalhamos nos estudos de cálculo e análise, ok? Então, uma função é dita contínua se o seu gráfico não possui buraco ou saltos em seus pontos do domínio. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Eu estou falando de buraco e saltos em pontos do domínio. Ou seja, se um ponto ele não faz parte do domínio, então nesse ponto pode haver buraco ou pode haver salto na função e ela ainda ser contínua, ok? Bom, então nesse gráfico aqui nós temos um exemplo de uma função que é o que? Contínua. Observem ó, que ela em nenhum momento ela teve um buraco ou um salto. Essa daqui já é uma função descontínua. Por quê? Ó? Ela vem nesse gráfico, a hora que chega exatamente nesse x aqui, ela sai desse gráfico e dá um salto para o outro gráfico e continua nesse segundo ramo do gráfico. Então essa daí é uma função que é chamada de descontínua. Outro exemplo de função descontínua é esse gráfico aqui. Observem que ela é o gráfico de uma parábola, né? Só que exatamente no vértice da minha parábola, o que acontece? Ele não faz parte da função que eu estou trabalhando. O valor desse x aqui é o valor aqui em cima. Ou seja, esse aqui é o que a gente fala de descontinuidade quando acontece o quê? Quando a gente tem um buraco no nosso gráfico, ok? Bom, tá, mas quem são funções contínuas, professor? Quem são aquelas funções que eu já trabalho com elas e não sabia que era função contínua? Bom, as funções polinomiais são funções contínuas em R, ou seja, aquelas funções que as leis de formação delas são polinômios, tá? Ela é contínua para todo número real. As funções racionais, que são aquelas formadas por quociente de dois polinômios, elas são funções contínuas no seu domínio. Ou seja, observem aí, como ela é formada por um quociente de polinômios, é lógico que o número que zera o denominador, ele não faz parte do domínio. Então, se ele não faz parte do domínio, nesse ponto aí, a gente não vai falar que ela não é descontínua, ok? Funções exponenciais são funções contínuas em R. Funções logarítmicas são funções contínuas no intervalo de 0 a mais infinito. Função seno é uma função contínua em R. A função cosseno é uma função contínua em R. E a função tangente é uma função contínua no seu domínio. Ou seja, esses daqui são exemplos de algumas funções que vocês já trabalham no seu dia a dia, que elas são funções contínuas, ok? Bom, o segundo conceito que eu vou precisar saber é o teorema de Bolzano, que fala o quê? Se f de x é contínua e o intervalo AB é um intervalo fechado AB, é um intervalo do seu domínio, tal que o f de A vezes o f de B é menor do que zero, então existe x0 dentro do intervalo aberto de A a B, tal que o f de x0 é igual a zero. O que está falando o que fala o teorema de Bolzano, pessoal? Eles falam assim, se a função é contínua, ok? E esse intervalo AB é um intervalo do seu domínio, tal que o f de A vezes f de B é menor do que zero, em outras palavras, é dizer o quê? Se você está com o intervalo fechado AB e a imagem de f de A e a imagem de f de B tem valores opostos, então com certeza vai ter um x0 nesse intervalo aí, tal que o f de x0 é igual a zero. Ou seja, ele está afirmando que exatamente tem uma raiz nesse intervalo. Então, se a função é uma função contínua, tá? E você pega um intervalo fechado AB do seu domínio e o f de A vezes o f de menor que zero, ou seja, as imagens
do f de A e do f de B, as imagens de A e B são sinais diferentes, são sinais contrários, então obrigatoriamente você vai ter o quê? Você vai ter uma raiz nesse intervalo, ok? E como corolário desse teorema, se f de x é contínua e AB são duas raízes consecutivas, então, para todo x1 e x2 no intervalo AB, temos que f de A vezes f de B é maior do que zero. Ou seja, o que ele está falando? Em outras palavras, ele está falando que uma função contínua não muda de sinal entre duas raízes consecutivas. Então, isso daqui é importante para quê? Se você conseguir encontrar todas as raízes da sua função, e se ela for contínua, você pode garantir o quê? Que entre duas raízes não muda o sinal. Entre duas raízes consecutivas, com certeza ela não muda o sinal, ok? Bom, então dessa forma, como que a gente vai fazer o estudo de uma função, o estudo do sinal de uma função contínua? Nós vamos encontrar as raízes dessa função, verificar o sinal da função entre as raízes. Como que a gente faz isso? A gente pega um valor do intervalo entre as raízes e vê se dá um resultado positivo ou negativo. E aí a gente conclui o quê? O sinal da função, certo? Então, mais uma vez, para ficar bem guardadinho, a gente encontra as raízes. Primeiro verifica se ela é uma função contínua. Aí a gente verifica, encontra as raízes. Aí a gente verifica o sinal entre as raízes e aí conclui o sinal da função, ok? Vamos ver exemplos. Ó, estude o sinal da função f de x igual a x à quarta menos 2x ao cubo menos 13x quadrado mais 14x mais 24. Bom, essa daí é uma função polinomial. Já que ela é uma função polinomial, a gente sabe que ela é função contínua em R, ok? Bom, de acordo com o nosso planejamento lá, o que nós tínhamos que fazer? Primeiro, encontrar as raízes. Então vamos lá. Eu quero então encontrar as raízes dessa função. Lembrando que encontrar a raiz de uma função nada mais é do que encontrar o x, tal que o f de x é igual a zero. Então vamos lá. X à quarta menos 2x ao cubo menos 13x quadrado mais 14x mais 24 é igual a zero. Bom, se eu resolver essa equação aqui, tá? Nós vamos encontrar quais são as raízes dessa equação. Vai ser menos 3, menos 1, 2 e 4. Professor, como que eu faço para encontrar as raízes dessa equação? Bom, pessoal, aí eu vou pedir que vocês deem uma olhadinha lá no nosso vídeo de equações, ok? Vamos lá então. Achei essas raízes. Agora o que eu vou fazer? Já que ela é uma função contínua, eu sei que entre as raízes ela não altera o quê? O sinal dessa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o quê? Eu vou verificar o sinal da função para x menor que menos 3, para x entre menos 3 e menos 1, para x entre menos 1 e 2, para x entre 2 e 4 e depois para x maior do que 4. Observe que quando eu faço essa divisão de intervalos, eu estou pegando todo o número real, que é exatamente o quê? Exatamente o domínio dessa função polinomial, ok? Então vamos lá, como que eu faço para verificar? Vou pegar um valor em cada intervalo e vou o quê? Calcular o valor da função. O valor que der o resultado que der para esses valores vai ser o sinal daquele intervalo entre as raízes, ok? Então vamos lá, para x menor que menos 3, quem que eu posso pegar? Eu posso pegar, por exemplo, o menos 4. Então vou fazer o f de menos 4, que seria o quê? Menos 4 à quarta, menos 2 vezes menos 4 ao cubo, menos 3 vezes menos 4 ao quadrado, mais 14 vezes menos 4, mais 24. Bom, fazendo essas contas, o resultado dá 144. Bom, então quer dizer o quê? Que o f de menos 4, o resultado deu 144. Ou seja, e é maior do que zero. Fazendo o f de menos 2, porque agora eu estou olhando o intervalo entre menos 3 e menos 1. Então, posso pegar o menos 2, ok? Então, fazendo o menos 2, então vai dar menos 2 à quarta, menos 2 vezes menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 quadrado, mais 14 vezes menos 2, mais 24. Fazendo essa operação dá menos 24, ou seja, o f de menos 2 é menor do que zero. Agora eu quero fazer no intervalo entre menos 1 e 2. Posso pegar o x igual a zero? Então, pegando x igual a zero, vai ficar 0 à quarta, menos 2 vezes 0 ao cubo, menos 13 vezes 0 ao quadrado, mais 14 vezes 0, mais 24.
Fazendo esse resultado, dá 24. Ou seja, o f de 0 é maior do que 0. Agora eu quero o intervalo entre 2 e 4. Posso pegar o 3. Então, fazendo com 3, o f de 3, o resultado vai dar menos 24. Bom, já que dá menos 24, então eu sei que o f de 3 é menor que 0. E agora, para concluir, vou pegar o último intervalo, que é para x maior do que 4. X maior do que 4, posso pegar o 5. Então, fazendo o f de 5, eu vou ter como resultado 144, e aí, como consequência, eu vou ter que o f de 5 é maior do que 0. Bom, o que nós podemos concluir com essas contas que nós fizemos? Então, o primeiro intervalo, lembra que era o x menos 3, menor que menos 3? Então, eu sei o quê? Que para x menor que menos 3, como o meu resultado aqui deu maior do que 0, eu sei então que para qualquer valor, quando x for menor que menos 3, o f de x é maior que 0. Bom, meu segundo intervalo era entre menos 3 e menos 1. Aí eu fiz o quê? Eu fiz o menos 2. Como o f de menos 2 é negativo, então eu sei o quê? Que sempre que eu tiver com x entre menos 3 e menos 1, a função também vai ser negativa. Agora, o terceiro intervalo. O terceiro intervalo era entre menos 1 e 2. Eu peguei o 0. Com o 0 deu o quê? Deu que era maior do que 0. Então eu sei que qualquer x que tiver nesse intervalo também vai ser positivo. Próximo intervalo, que é entre o 2 e o 4. Entre o 2 e o 4 eu peguei o 3, fazendo com 3 deu negativo. Então eu sei o quê? Então eu sei que qualquer um que tiver entre o 2 e o 4 também vai ser negativo. E o último intervalo, que era para x maior do que 4. Nós concluímos o quê? Que era positivo. Então eu sei que nesse intervalo sempre vai ser positivo. Bom, então esse daqui já é o estudo do sinal dessa função polinomial de grau 4. Bom, vamos verificar isso através do gráfico? Aqui foi feito o gráfico para vocês. Então, se vocês soubessem desenhar o gráfico, vocês também conseguiriam, lembra? Que nós vimos isso no nosso primeiro vídeo de estudo do sinal. Então, aqui, ó, antes do menos 3, ela realmente é positiva. Entre o menos 3 e o menos 1, ela é negativa. Entre o menos 1 e o 2, ela também é positiva. Entre o 2 e o 4, ela é negativa. E para frente do 4, ela é positiva. Então, realmente, o nosso estudo sinal feito aqui está de acordo com o gráfico da função. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Estude o sinal da função f de x igual a 2 cosseno x mais 1. Aqui, só para facilitar, tá? Eu coloquei entre menos π e π. Lógico, essa função, pessoal, ela vai ser contínua para qualquer número real, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero encontrar as raízes. Então, vamos lá. Eu quero que 2 vezes cosseno de x mais 1 seja 0. Então, eu quero que o cosseno de x seja menos meio. E a gente sabe que o cosseno de x é igual a menos meio quando? Quando x é igual a menos 2π sobre 3 ou quando x é igual a 2π sobre 3. Lógico, lembrando que nós estamos apenas no intervalo entre menos π e π, certo? Bom, agora o que nós temos que fazer? Agora eu tenho que verificar o sinal em todos os intervalos, ok? Como o meu x está definido entre menos π e π, então quais são meus intervalos? Vai ser de menos π até a primeira raiz, então de menos π até menos 2π sobre 3. Depois, entre as duas raízes, de menos 2π sobre 3 a 2π sobre 3. E depois, da segunda raiz até o intervalo final, que é o π. Então, de 2π sobre 3 até π, certo? Então, vamos lá. Entre menos π e menos 2π sobre 3, tem algum ângulo notável que a gente pode utilizar? Bom, tem, né? A gente pode utilizar quem? O menos 5π sobre 6. O menos 5π sobre 6 está aqui nesse intervalo. Então, fazendo o f de menos 5π sobre 6, é a mesma coisa de fazer 2 vezes o cosseno de menos 5π sobre 6 mais 1. E aí, nós vamos verificar o quê? Que o cosseno de menos 5π sobre 6 vai dar raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Já que vai dar menos raiz de 3 sobre 2, simplificando, vai dar menos raiz de 3 mais 1. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,7, então vai ficar menos 1,7 mais 1. Ou seja, então eu sei que esse valor é um número negativo. Agora, entre menos 2π sobre 3 e 2π sobre 3, eu posso utilizar quem? O zero, né? Então, fazendo o zero, então vai dar 2 vezes cosseno de 0 mais 1.
Fazendo isso daqui, cosseno de 0 é 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, o f de 0 é maior do que 0. E no último intervalo, entre 2π sobre 3 e π, nós temos aqui quem? O 5π sobre 6. Então, fazendo o f de 5π sobre 6, vai dar 2 vezes o cosseno de 5π sobre 6 mais 1. O cosseno de 5π sobre 6 da raiz de 3 sobre 2, simplificando, vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar menos raiz de 3 mais 1. Que novamente vai acontecer o quê? Esse número é um número negativo, tá? Ok? Então, vamos lá, então. Então, a gente viu o quê? A gente viu que para o primeiro intervalo, entre menos π e menos 2π sobre 3, o que dava? O resultado dava negativo, então eu tenho o quê? Que a minha função vai ser negativa. Depois a gente viu que entre o 2π sobre 3, o menos 2π sobre 3 e o 2π sobre 3, o resultado dava positivo. Então, se dava positivo, então nós temos que qualquer valor nessa função também vai ser positivo. E depois, do 2π sobre 3 ao π, a gente viu o quê? A gente viu que esse resultado também dava negativo. Se dava negativo, então quer dizer que a minha função nesse intervalo é negativa. Então, esse daqui, ó, de novo, já é o estudo do meu sinal para essa função. Vamos verificar através do gráfico? Aqui está o gráfico. Então, aqui, ó, as retas vermelhas são quem? São exatamente de menos π e π, ou seja, eu estou olhando a função desse valor daqui para cá, ok? Então, vamos lá. Então, entre menos π e menos 2π sobre 3 dava negativo. Entre menos 2π sobre 3 e 2π sobre 3 dá positivo. E entre 2π sobre 3 e π está dando negativo, que foi realmente o que nós concluímos, certo? Esse daqui foi o nosso segundo exemplo. Bom, terceiro exemplo, pessoal. Aqui eu quero estudar o sinal da função racional, tá? x² sobre x menos 1/4. Bom, essa daqui tem uma diferença entre as outras duas anteriores. Ela é uma função contínua, porém ela não é contínua em todos os pontos. Porque lembra, nós definimos lá atrás que a função racional ela só é contínua nos pontos do domínio. Então aqui nós vamos ter que fazer o que primeiro? Decidir quais são os pontos da contínua, tá? Então, quem são os pontos do seu domínio? Então, quem que é o domínio? Bom, como não existe divisão por zero, o domínio de uma função racional são todos os números reais para o qual o denominador não é zero. Então, nesse caso, x menos 1/4 tem que ser diferente de zero. Se x menos 1/4 tem que ser diferente de zero, então a gente tem que o x tem que ser diferente de 1/4. Ou seja, o meu domínio da função são todos os x pertencentes aos reais, então que o x é diferente de 1/4. Então essa daí é função contínua para todos os reais diferentes de 1/4, ok? Bom, então vamos lá. E como que a gente faz para resolver estudar o sinal de uma função racional? Bom, como ela é uma função racional, eu posso pensar que ela é o quê? É uma função p de x sobre q de x, onde p de x e q de x são polinômios. Então, para estudar o sinal dessa função f de x, nós vamos fazer assim. Nós vamos estudar o sinal da p de x, estudar o sinal da q de x, aí nós vamos fazer um quadro composto por esses sinais, certo? Como aqui é a divisão, nós vamos fazer depois, no última linha, nós vamos fazer a divisão dos sinais de cada intervalo, certo? E aí, vamos concluir o estudo do sinal. Bom, só como observação, aqui eu estou falando de função racional, então quer dizer o quê? Nesse quadro de sinal eu vou fazer o quê? A divisão. Se eu tivesse, por exemplo, uma função que é multiplicações, tá? De funções contínuas, eu posso fazer o quê? Como que eu posso estudar? Eu posso estudar o sinal de cada uma das funções e aí depois fazer um quadro de sinal e na última linha eu vou multiplicar cada intervalo que eu cheguei, ok? Então essa história, essa técnica do quadro aqui composto por sinais pode ser tanto para divisão de funções, como pode também o quê? Ser para multiplicação de funções, ok? Certo? Então vamos lá, vamos ver o exemplo então. Então primeiro, ó, a minha função é x² sobre x menos 1/4. Eu chamei a x² de p de x e a x menos 1/4 de q de x. Então vou estudar o sinal da x² e vou estudar o sinal da x menos 1/4. Aqui é uma função do segundo grau e aqui é a função do primeiro grau.
Ou seja, voltamos no estudo dos sinais lá do vídeo anterior, ok? Quem não viu ainda, dá aquela assistidinha. Então vamos lá, estudar o sinal da x². Como a gente viu lá, vou achar a raiz. Então x² é igual a zero, somente se o x for zero. Bom, nós temos uma função do segundo grau com a maior do que zero e apenas uma raiz. Então a gente sabe que a parábola é voltada para cima e só encosta na raiz. E a raiz é zero. Bom, como que a gente chega aqui? A gente chega que antes do zero ela é positiva, para frente do zero ela também é positiva. Então o estudo sinal é assim, ó, para x menor que zero, p de x é maior que zero, e para x maior que zero, p de x também é maior que zero. Agora eu vou estudar da x menos 1/4. Encontrando a raiz, x menos 1/4 vale zero, então x tem que ser igual a 1/4. Bom, aqui nós estamos com uma função do primeiro grau com a maior do que zero. Ou seja, então eu tenho uma reta crescente, então sempre que o x for menor do que a raiz, o q de x também vai ser menor que zero. E sempre que o x for maior do que a raiz, o q de x vai ser maior que zero. Então, x menor que 1/4, o q de x é menor que zero. E x maior que 1/4, o q de x é maior que zero. Tá aí, ok? Então, isso daqui tudo, tanto o estudo sinal da x² como a do x menos 1/4, está relacionado com o que a gente já estudou, ok? Bom, agora que vem a diferença. Agora eu vou fazer o quê? O meu quadro de sinais. Então, ó, uma reta para o x², uma reta para o x menos 1/4 e uma reta para divisão dos dois valores. Bom, coloquei todas as raízes em ordem crescente, ok? Então, ó, 0 e 1/4. 0 é a raiz do x² e 1/4 é a raiz do x menos 1/4. Bom, vamos estudar o sinal. Aqui, ó, no x² a gente viu que antes do zero é positivo e para frente do zero é positivo. Então, por isso que eu coloquei aqui mais, mais e mais. O x menos 1/4, a gente viu que antes do 1/4 era negativo. Então, aqui fica menos e menos. E para frente do 1/4 era positivo, por isso que eu coloquei mais. E aqui na última linha, eu vou fazer a divisão dos dois estudos dos sinais. Observe que aqui eu coloquei uma bolinha aberta, por quê? Porque aqui nós já estamos falando da x² sobre x menos 1/4. Não podemos esquecer o quê? Que o domínio não faz parte 1/4, ok? Então, vamos lá, ó, mais dividido por menos, dá menos. Mais dividido por menos, dá menos. E mais dividido por mais, dá mais, ok? Então, o que está falando aqui? O meu estudo sinal está falando, ó, que para x menor que 1/4, ó, x menor que 1/4, o resultado vai ser negativo, ou seja, minha função é negativa. E está falando o quê? Que para x maior que 1/4, a minha função é positiva, certo? Então, esse daqui é o estudo do sinal dessa função, tá? Vamos ver o gráfico? Olha o gráfico aqui. Então, ó, antes do 1/4 realmente ela é negativa e para frente do 1/4 ela é positiva. Mas, professora, ela está descontínua. Olha lá, deu um saltão. Aqui vim aqui para baixo, aqui veio aqui em cima. Ó, pessoal, lembra que eu falei? O 1/4, ele não faz parte do domínio. Então, observa, antes do 1/4, ela tem salto ou tem buraco? Não, né? E para frente do 1/4, ela tem salto ou tem buraco? Também não, tá? Então, por isso que ela também é considerada o quê? Uma função contínua, certo? Então, essa daqui também é uma função contínua, tá? Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Não esqueça de dar o seu like lá no nosso canal. Assinem o canal se vocês não assinaram ainda. E lembrando, para finalizar, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Aguardo vocês no próximo vídeo. Abraço e até mais.